Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Vlad na área, para mais uma live com vocês, para mais um assunto importantíssimo do Método Mapas. Hoje a gente vai estar conversando sobre um dos pilares do Método Mapas, que é o P, o pilar do pensamento. Queria dar as boas-vindas para a galera que está chegando aí, sejam bem-vindos. Professor Rodrigo, muito obrigado pela presença, meu parceiro. E para que a gente possa dar início a esse bate-papo, oi São, boa noite, tudo bem? Conceição, seja bem-vinda, obrigado. Dando as boas-vindas para quem está chegando primeiro. Hoje a gente vai ter um dia especial tratando sobre, na minha concepção, um pilar poderosíssimo, e essa palavra até um pouco perigosa de falar, palavra do poder, né? Então o P do pensamento é o P do poder. Tomar um pouco de cuidado, porque poder em mãos erradas dá muita bobagem, né? Mas que tenhamos esse poder do pensamento para que a gente possa conduzir a nossa vida de forma inteligente. E essa inteligência, que ela seja uma inteligência equilibrada entre os aspectos da nossa saúde física, não é? E prioritariamente para nossa inteligência mental, nossa inteligência emocional, nossa inteligência gerencial, nossa inteligência, enfim, que se desdobre o entendimento de inteligência por diversas as áreas que surgem a discussão. Então, o P do pensamento, do Método Mapas, é o motivo da nossa live hoje. Bom, para a gente dar início a esse assunto, é fundamental que a gente compreenda que por trás do processo todo do Método Mapas, que são esses 5 pilares, né? M do movimento, A do alimento, P do pensamento, que é a nossa discussão de hoje, A da alegria e S do sono. Então nós estamos hoje no P do pensamento, semana que vem A da alegria e depois S do sono. Bom, para a gente começar o assunto, só explicando para vocês aqui o cenário, a gente tem ali o que vai ficar fixo com a gente a noite toda e nós vamos ter uma lousa aqui hoje que a gente vai conduzir algumas coisas na lousa. Olha que interessante, hein? Uma live diferente hoje aí com material que vai ser colocado na lousa, beleza? Para a gente falar do P do pensamento e iniciar esse nosso bate-papo, queria trazer à luz para vocês aqui uma pequena história de um grande psicanalista e neurologista, Viktor Frankl. Ele é um psicanalista, né, neurologista, se eu não estou enganado, austríaco, e por consequência dessa nacionalidade, ele, por um determinado período da vida, após já toda um período de concentração intelectual, já tinha sua formação, já tinha seus ideais de análise como um psicanalista. Viktor Frankl vem de uma escola, se eu não estou falando bobagem, de Viena, então ele é posicionado como a terceira escola vienense da psicanálise. Ele vem depois de Freud, eu não estou muito lembrado do segundo nome, mas parece que é Adler, e depois vem Viktor Frankl. E por que eu vou contar essa história? Viktor Frankl, numa determinada data, foi dado para ele o direito de morar nos Estados Unidos, e naquele período ele viria para os Estados Unidos com a esposa apenas. Então ele só conseguiu que ele pudesse viajar para os Estados Unidos apenas com a esposa. E ele ficou um pouco desconfortável com aquela situação, pois ele teria que deixar para trás pai, mãe e os irmãos. E aí, nesse contexto, o Viktor Frankl pediu uma orientação divina, né? Entrou numa igreja, pediu uma orientação divina para saber o que ele deveria fazer, vinha para os Estados Unidos ou ficava no seu país de origem com sua família. Lembrando que vir para os Estados Unidos, naquela época, se eu não estou enganado, próximo da década de 40, era uma baita oportunidade de trabalho, de continuar os estudos, enfim. E ele pedindo essa orientação divina, ele ficou por horas dentro de uma igreja rezando, e voltando para casa, ele se depara com um pai
com um pedaço de pedra na mão e nessa pedra o número 4. E ele muito curioso, porque, uau, o que meu pai está fazendo com esse pedaço de pedra na mão? E o pai disse, filho, infelizmente, por meio dos bombardeios que se iniciaram, de acordo com o movimento que nós estamos vivendo, a sinagoga foi bombardeada e cada um pegou alguma coisa que diz respeito, e eu peguei essa pedra com o número 4. E ele perguntou, pai, mas o que é o número 4? E pelo que consta na história, né, que é verbalizada sobre esse assunto, 4 seria o 4º mandamento. E diz que é amar pai e mãe, né, honrar pai e mãe. E naquele momento, lembrando a vocês que minutos atrás ele estava dentro de uma igreja pedindo uma orientação superior, e de repente ele chega em casa e o pai mostra para ele uma pedra com o número 4 correspondente a um mandamento que diz honrar pai e mãe. E ele, com aquilo na cabeça, automaticamente falou, já está claro então o que eu devo fazer, a minha decisão está tomada, ficarei com meu pai, com a minha mãe, com a minha família aqui, não vou mais para os Estados Unidos. E naquela decisão, Viktor Frankl, mais à frente, veio se deparar com toda a movimentação nazista que teve na época. E ele, um judeu, naquele período, passou por diversas circunstâncias muito difíceis, entre as quais perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa, acho que perdeu um irmão, uma irmã conseguiu fugir para a Austrália, e ele foi preso e colocado num campo de concentração. Olha que história. Então, Viktor Frankl, um estudioso da mente humana, né? Psicanalista, estudou por muito tempo com Freud e os demais que vieram ali naquela escola vienense, se depara num campo de concentração com já um conceito todo na cabeça sobre essas condições da mente, não é? E naquela situação ele começa a praticar parte do conhecimento que ele tinha com seus pares, né, naquela situação, e começou realmente a confirmar algumas coisas e fazendo aquela experimentação diária num campo de concentração. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 campos de concentração ao longo de 3 ou 4 anos que ele viveu. Então imagina a situação que Viktor Frankl viveu. Então um dos grandes nomes aí da psicanálise, um cara incrível. E ele, naquela situação, ele observou que tinham algumas condutas de algumas pessoas naquele processo que eram características já de uma entrega, cara, de não tolerar mais aquela pressão de viver naquela situação, e algumas pessoas se jogavam nas cercas elétricas, outras sucumbiam ao se abandonar na alimentação, no excesso do cigarro, enfim. E ele observou que algumas condutas eram comuns para aqueles que sobreviviam àquela situação. Olha que interessante. E ele observou que tinham 3 premissas básicas, se eu não me engano, que conduziam as pessoas a tolerar mais aquela circunstância do campo de concentração. Eu estou contando essa história porque isso tudo vai ligar com o nosso P do Mapas, para vocês entenderem o poder que tem esse pezinho aqui, e a gente trabalha muito sobre ele, tá bom? Muito, na verdade, toda a mentoria do Método Mapas é apoiada nesse pilar, que é o do pensamento, tá bom? Então, voltando, Viktor Frankl, naquela circunstância do campo de concentração, analisando aquela situação, ele observou 3 pilares básicos que mantinham as pessoas vivas. Olha que poderoso isso. O primeiro pilar que foi observado foi a premissa do compartilhar, ser solidário, estar próximo, comungar com os irmãos, comungar com os amigos ali, o dia a dia, e aquilo ser mais acolhedor, mais solidário, mais fraterno. Então isso era um pilar fundamental que os preservavam vivo. O segundo pilar que ele observou, por incrível que pareça, é o bom humor. O bom humor diz respeito aos bons pensamentos, a ser divertido, eventualmente ter o movimento de contar uma piada, óbvio, né, que seja em devido teor. Então o bom humor era um pilar fundamental. Então a solidariedade, o companheirismo, o bom humor, e o mais importante deles, que ficou muito claro para ele naquele momento, é o sentido da vida. Então, quando a vida passa a ter mais sentido, as pessoas não sucumbem, não desistem, não se entregam.
E dentro desse cenário ele observou que as pessoas que tinham mais sentido, por exemplo, eu preciso sair daqui para ver minha esposa, eu preciso sair daqui que eu quero ver meu filho formado, eu preciso sair daqui que eu preciso dar continuidade aos meus trabalhos. Percebe que o sentido da vida é com um sentido amplo, né? Familiar, profissional, no final das contas um sentido que não se encerrava nele. Olha que maluco isso. Então o sentido da vida para Viktor Frankl, para que realmente tivesse poder e sentido da vida, não se encerrava o sentido da vida nele mesmo. Hoje, a gente pode dizer que esse sentido da vida, algumas pessoas dão nome aí, hoje, modernizando o nome das coisas, de propósito. Então, quando a pessoa tem um propósito na vida, ela é uma pessoa mais aguerrida, ela é uma pessoa mais empenhada. E aqui vai começar nosso desenho aqui no nosso quadro. Então fica da seguinte forma, presta atenção. Então propósito e garra. Existe uma relação entre essas duas circunstâncias, uma relação direta. Quanto maior for o propósito do cara, quanto mais nobre for o propósito, naturalmente maior será o nível da garra desse cara, dessa determinação, desse empenho, dessa disciplina de ele realmente conseguir algo. Então a gente observa que à medida que o grau de propósito do cara é maior, a garra do cara é maior. Então olha que interessante. Nessa análise que foi observada por Viktor Frankl, para ele ficou claro que quanto maior o propósito, quanto mais claro o propósito, maior era a garra que a pessoa tinha para conseguir realmente superar e vencer circunstâncias da vida. Então, para ele foi fundamental compreender que as pessoas hoje, vamos voltar um pouquinho lá naquela época, né? Campo de concentração, Segunda Guerra Mundial, aquela história toda. Eu não vou lembrar de datas exatas porque eu não sou muito bom em história, mas eu lembro os fragmentos da história. Me perdoe por essa ignorância histórica, mas parte dela a gente compreende. Ele observou que as pessoas que tinham maior vontade de viver por algum motivo maior que ele mesmo, eram pessoas que tinham mais garras e tinham maior desejo de estarem vivas. Então isso foi muito interessante, porque ao longo do processo a gente compreende quão fundamental é que você realmente tenha sentido para a vida. Beleza? Então vamos iniciar nosso entendimento sobre o P do Mapas, que é o pensamento. Se você tem muito claro qual é o sentido da sua vida, já fica tudo um pouco mais fácil, porque o seu nível de garra e de determinação vai ser sempre maior. E como que a gente entende isso ao longo do método Mapas? Nós temos um questionário que a gente aplica com as pessoas logo que eles entram no método Mapas. Eu disse para vocês lá na primeira live falando sobre o método Mapas. E um desses questionários tem algumas perguntas que foram elaboradas por uma cientista americana que avalia o nível de garra das pessoas. Olha que maluco isso. Uma pesquisadora americana, por muito tempo foi professora de escola, né? Professora de adolescentes, e observou quem que tem melhor performance na escola. São aqueles alunos que têm um QI maior ou são aqueles alunos que são mais determinados, que são mais empenhados nos estudos? Naturalmente, nós pensaríamos que quem tem um QI maior teria, por consequência, notas melhores, não é verdade? Mas essa pesquisadora americana observou que não é verdade. Quem tem um QI maior não necessariamente vai ter uma nota maior, mas quem tem um empenho maior, porque tem um propósito por trás, tinha maiores notas. Então vou dar um exemplo. Você nasce numa família muito humilde, com várias circunstâncias. Eu estou dando um exemplo, tá bom? Não quer dizer que quem nasce numa família mais privilegiada não tenha também crianças com esse empenho. Mas eu vou dar o exemplo de uma realidade que é muito maior para nós brasileiros. A maior parte da população vai nascer em famílias de classe média, média baixa ou até famílias pobres, né? Então, quando você tem aquilo
como um motor para você. Cara, eu não posso viver essa vida pro resto da vida. Ou seja, você define um propósito, um sentido para a vida, você vai ter uma performance maior, vai ter um empenho maior em diversas circunstâncias, entre as quais estudar, por exemplo. Então essa pesquisadora observou que as crianças que tinham melhores notas eram as crianças que tinham maior determinação. E ela observou que tinha realmente por trás um motor que fazia isso com essas crianças. E a partir daí ela definiu um questionário para a gente avaliar o nível de garra, de gana, de determinação das pessoas. No método MAPAS, uma parte do método MAPAS é avaliar esse seu nível de garra. E eu observei que a maior parte dos nossos alunos da nossa mentoria tinha um nível de garra de médio para baixo, salvo algumas exceções que tinham um nível de garra maior. E por incrível que pareça, quem apresentava um nível de garra maior, normalmente eram pessoas que estavam em posições profissionais mais favorecidas, cargos de maior responsabilidade e ou empresários. Tinha um nível de garra alto, as pessoas são mais empenhadas, mais aguerridas em terem resultados, não é? Então olha que interessante. Só que, como eu digo para todo mundo, ao longo do processo do MAPAS, a gente aplicou esse questionário de garra num segundo momento, que foi ao final do processo. E vocês não acreditam. Por incrível que pareça, em 8 semanas o nível de garra da galera aumentou, no geral. No geral. E a maior parte deles alcançou um nível de garra que a gente fala que é um nível bom de garra, que as pessoas estão realmente empenhadas por um resultado. Ou seja, o método MAPAS mirou numa circunstância de melhorar a saúde da galera, mas ao longo do processo eles entenderam um principal sentido para a vida. E foi dito no método MAPAS, ao longo desse grupo que a gente mentorou, algumas frases que foram muito pesadas, entre as quais uma delas foi que um deles descobriu que tem medo da morte. Ou seja, ele sacou que a vida é muito boa, é muito benevolente para ele. Então ele se tornou muito grato pela vida, então ele defende a vida. Então ele tem um sentido maior para ele, que é a vida. Olha como isso é poderoso, e foi o método MAPAS que despertou nele, ao longo do processo, esse sentido da vida para ele. Isso é maluco, é transformador, porque a gente honestamente não mirou nisso. Só que é estudando mais profundamente garra, por meio dessa autora americana, e sentido da vida, por meio de Viktor Frankl, na minha cabeça ficou muito claro quão poderoso é esse P do pensamento do método MAPAS. Então, para mim, isso é a introdução do dia de hoje. Quão poderoso é o P do pensamento do método MAPAS, lembrá-lo que ele acontece ao longo de todo o processo. A gente propõe para as pessoas da mentoria a todo instante uma reflexão profunda sobre tudo que está sendo explicado. Porque a partir dali ele cria então uma responsabilidade maior sobre aquele cuidado que ele tem que ter sobre ele mesmo. Então qual foi o principal ponto que a gente mexeu, ou na verdade mexe ao longo da mentoria do método MAPAS? O sentido da vida para as pessoas tem que se iniciar no autocuidado. O sentido da vida das pessoas tem que se iniciar nesse autoamor. Tem que se iniciar nesse autoconhecimento. Porque a partir daí você de fato, fica muito mais seguro das suas ações que devem ser feitas com muita responsabilidade. Quais são essas ações? Todas elas que o método MAPAS propõe. Movimento, você que está mais responsável pelos movimentos. Alimento, na hora de escolher o alimento, você que está mais responsável. Os próprios pensamentos. Cara, eu analisei algumas pesquisas e é assustador. Os números são muito malucos. Fala-se de 5.000 pensamentos ao longo do dia. Aproximadamente 5 a 6 mil pensamentos, uma pesquisa que foi feita no Canadá. Outros que são chutômetros aí falam de 20.000 pensamentos por dia. Que loucura! E quais são esses pensamentos que nós temos ao longo do dia? Não é? 80% deles ou estão, não os 80%, mas 80% dos nossos pensamentos ou estão à frente, no futuro, ou estão para trás, no passado. Se estão para trás no passado, os pensamentos,
e são relacionadas às coisas que nos deixam desconfortáveis, normalmente as pessoas têm um quadro de maior nível de tristeza ou depressão, ou até depressão. Beleza? Então, em linhas gerais, tá bom? Não estou eu aqui para diagnosticar a depressão, porque eu não sou um profissional com competência para isso. Mas, em linhas gerais, pensamentos muito colocados lá para o passado nos coloca em situações que nos remetem a pensamentos ruins, né? A tristeza, níveis de depressão e possíveis quadros de depressão. Pensamentos que estão muito à frente, pensando lá no futuro, nos colocam num quadro de mais ansiosos, não é? E só 20% dos pensamentos ficam na realidade, no dia a dia. Ou seja, o passado você não vai mexer, você não consegue voltar lá para mexer, o futuro ainda não existe, e apenas 20% é uma realidade absoluta, que é o que você está vivendo naquele momento. Então a gente coloca muita energia de pensamentos fora da realidade. Isso é muito difícil de entender, porque a gente fica... falar que está fora da realidade é estar vivendo num contexto na qual você não tem poder algum de mexer. Ao passo que viver a realidade plena, o dia a dia, a sua tarefa, aquele minuto, aquele momento, faz mais sentido, porque ali é onde você consegue realmente fazer algumas manobras, algumas circunstâncias que possam trazer um efeito direto. Entendendo isso, é fundamental que a gente compreenda então, que se o que te trouxe até a situação de hoje, os seus pensamentos que te trouxeram até aqui, as suas ações que te trouxeram até aqui, te coloca numa situação que não é favorável para a sua saúde física, mental, espiritual, o que a gente tem que mudar? Porque se você não mudar, é factível de que você vai conduzir a sua vida nessa mesma direção. Você vai continuar colhendo os resultados daquilo que você está plantando, não tem como mudar isso. Então, para eu querer realmente colher um resultado diferente, essa frase é meio piegas, né? É uma frase comum. Não dá para colher um resultado diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. Então, para eu colher um resultado diferente, eu tenho que plantar diferente. Então, quais são as ações que eu tenho que tomar dentro das condições do hoje para que eu possa colher resultados diferentes? Então, o método Mapas, no pilar do pensamento, ajuda a gente a compreender como fazer isso, tá bom? Basicamente, a gente tem que compreender, por exemplo, 3 coisas básicas para orquestrar muito bem o nosso dia de ação, as nossas ações do dia. 3 coisas muito básicas. A primeira coisa é entender o que é importante para que você execute ao longo do dia. Então, importante é aquilo que de fato vai trazer algum resultado próspero para você. Lembre que prosperidade pode estar atrelada à condição financeira, ok? Mas certamente prosperidade pode estar falando de tudo que você queira melhorar ou amplificar na sua vida. Por exemplo, relacionamentos. Eu quero prosperar nos relacionamentos. Eu quero melhorar as minhas condições de entrega nas aulas que eu estou fazendo aqui nessas lives ou outras aulas que eu executo. Então, para eu poder prosperar nessa minha entrega, eu preciso realmente determinar o que é importante para ser feito. O que é importante para que eu possa prosperar naquilo que eu almejo prosperar? O que é importante? Então, ao longo do dia, separa-se as coisas que são importantes. Toma-se nota e organiza a execução daquilo que é importante. Porque na organização daquilo que é importante, fatalmente haverá uma prosperidade em tudo que você planejou de importante, tá bom? Porém, ao longo do dia, haverá circunstâncias, muitas das vezes, urgentes a serem resolvidas. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo de situação urgente. Um acidente, por exemplo. Então, um acidente na qual você tem que interromper seu ritmo de trabalho, suas ações e tem que sair às pressas para resolver. Por exemplo, vou dar um exemplo que é real, tá bom? Esses dias eu acabei atropelando a minha cachorra. Olha que loucura. Atropelei minha cachorra. Naquele momento, num lapso de uma velocidade de pensamento, tinha que resolver a situação. Ver ela ali agonizando não ia resolver,
Então eu tive que pegar ela muito rapidamente, colocar numa caixinha, levar para o veterinário muito rapidamente, esperar o atendimento, pum, resolvido. Em 3 horas eu estava em casa, sem a cachorra porque ela ficou internada. Mas em 3 horas eu estava de volta sabendo que ela já não corria tanto risco de morte. Isso foi urgente. Não tinha como eu olhar para o que é importante à medida que aparece algo urgente. Tudo bem? Outra possibilidade de coisa urgente que pode acontecer ao longo do dia. Uma das tarefas que é importante e você por algum motivo ficou protelando. A palavra hoje que está muito famosa é procrastinar, né? Fiquei procrastinando e acabei demorando para fazer e fiz de última hora. Isso é habitual do brasileiro, né? A gente infelizmente tem esse comportamento muito ruim de deixar para a última hora. Então aquilo que era importante pode se tornar urgente à medida que o tempo ficou curto. Você agora tem um prazo menor para entregar, você coloca aquilo num hall de coisas urgentes a serem feitas. Então perceba que tudo que é urgente ou é algo que te tira completamente do que é importante, porque é urgente, você tem que resolver, ou é alguma coisa importante que você não fez uma boa gestão das ações que, por consequência, você o colocou no hall de urgência. Tudo bem? E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não entrega com qualidade suficiente aquilo que era importante e, por falta de planejamento no processo de execução, se tornou urgente. A qualidade normalmente cai. Então, tomem muito cuidado com essa análise entre o que é importante se tornou urgente, tá bom? Um terceiro aspecto que toma o nosso tempo. Então, eu estou falando aqui do tempo, tá bom? Organizar o tempo para as coisas importantes, sabendo que pode haver circunstâncias urgentes, porém, tem o terceiro ponto que toma o nosso tempo, que são coisas circunstanciais. Circunstanciais, por exemplo, ao longo do seu ambiente, você compartilha um ambiente com outras pessoas. E essas pessoas, por algum motivo, te tomam o tempo. Você viu esse vídeo aqui no Instagram, no Facebook, sei lá, no YouTube? Você viu aquele filme que está em cartaz? Escuta um pouco essa música para você ver como ela é interessante. Olha só, eu preciso da sua ajuda aqui para você resolver um negócio para mim, que eu sei que é só você que resolve. E você, por não querer talvez falar não, por estar numa posição de ser talvez muito solícito aos demais, lembrando que nesse momento que você é solícito ao outro, para aquilo que realmente não é importante para você, você vai estar tomando parte do seu tempo daquilo que é importante. Então, tudo que é circunstancial, você tem que saber equilibrar isso no seu dia. O que é circunstancial não é importante. Então, é muito interessante que nesse discurso de quem fala sobre essa tríade do tempo, ele fala, cara, você ouviu tantos nãos quando você era criança e adolescente e você não aprende a falar não. Você não aprendeu a falar não. Você não aprendeu a identificar o que realmente, naquela situação que é circunstancial, que realmente é importante. Se não é importante, cara, fala não. Fala, não posso te ajudar nesse momento, eu estou com algo muito importante aqui. Sinto em não poder te ajudar, mas eu não vou te ajudar nesse momento. É muito interessante a gente aprender a dominar isso, não é aprender a falar os nãos, não é tomar decisões importantes, falar, não, chega, eu não quero mais isso. Isso está me tomando um tempo que está me fazendo falta para coisas que são mais importantes. Há tempos atrás eu tomei uma decisão importante, demorou um bom tempo porque eu tinha circunstâncias ao redor para tomar a decisão, que foi interromper a minha relação com uma empresa para poder começar a fazer esse projeto do Mapas e outros projetos que eu entendo que são muito importantes. Para mim hoje, para o que eu quero fazer, são projetos que são mais importantes. E aquela outra circunstância me tomava tempo, não me trazia mais, infelizmente, mais nenhum agrado intelectual, emocional, porque havia um desgaste e eu tinha que tomar uma decisão. Então, falar aquele não foi um não muito difícil, mas a gente vai adquirindo maturidade até que a gente tem condições de falar esse não. Bom, entendido então que o nosso tempo, que é precioso, ele é tomado por duas circunstâncias básicas. Primeiro, os nossos pensamentos fora do agora. Os pensamentos fora do agora, como eu falei, aproximadamente 80% dos nossos pensamentos ou estão à frente no futuro ou estão atrás no passado.
Isso que eu estou falando é da maior parte da população, tá? Pessoas de maior performance, pessoas no nível executivo de maior performance, donos de negócio, enfim, pessoas que têm essas condições de maior resultado, normalmente são pessoas mais focadas no agora, tá bom? E, além dos pensamentos fora dessa situação, a gente não sabe organizar as nossas tarefas ao longo do dia e separá-las em caixinhas e saber orquestrá-las ao longo do dia para que a gente tenha um máximo aproveitamento daquilo que é de fato importante. Então, fundamental no pilar do P do pensamento do Mapas, a gente discute muito sobre o que é essa mudança que a gente tem que ter sobre o nome bonito agora é mindset. Agora o nome é bonito, o nome é sofisticado, mas a mudança de pensamento, a mudança de crenças, a mudança de coisas que a gente acredita na nossa cabeça, como mudar isso. Então a gente trabalha muito esse entendimento da mudança, trabalha muito. Muitas das pessoas na situação da mudança, elas vai se deparar com 4 estágios básicos da mudança. E é importante que ela passe por esses 4 estágios, caso ela esteja realmente querendo a mudança. O primeiro nível do estágio da mudança é quando ela recebe uma informação que confronta o comportamento, o hábito, a atitude anterior. Então ela fala, uai, é diferente do que eu penso, então eu vou ter que mudar meu jeito de pensar e, por consequência, minha atitude vai mudar. Então, quando ele recebe a informação que confronta o hábito dele, primeiro mexe com a autoestima. E quando mexe com a autoestima, a gente prefere negar. Não, isso não vai funcionar. Não, isso é uma bobagem. Não, eu não vou mudar. Normal. Se a pessoa de fato verbaliza, se posiciona com uma negação para a mudança que precisa ser feita, ele já alcançou o primeiro nível da mudança. Ele já começou a mudar. Olha que interessante como foi analisado isso. Porque quando o cara não vai mudar de verdade, ele não dá a menor atenção para aquilo que tem que ser mudado. Ele nem coloca aquilo no radar dele. Ele não está gastando energia para aquilo porque ele não entende aquilo importante para mudar. Mas quando o cara se propõe a mudança e ele nega a mudança inicialmente, esse é o primeiro nível da mudança, é negar. É você achar que não, porque mexeu com a sua autoestima. À medida que você é confrontado intelectualmente, isso mexe com a sua autoestima. Eu acreditava em algo, eu tinha algo que eu entendia que eu tinha que realizar, e de repente vem alguém e fala, não é assim não, amigão, mudou, você tem que fazer de outro jeito. Isso mexe com a sua autoestima. Então negar é a primeira fase da mudança. Segunda fase é você analisar aquilo e criar contrapontos. Não, eu não vou mudar por causa disso, disso e disso. Eu não vou mudar porque eu acho que é de outro jeito. Eu não vou. Então você coloca circunstâncias contrapondo a sua negação. Na verdade, fortalecendo a sua negação, trazendo argumentos para a sua negação. Mas percebe que é tudo justificativa para não querer mudar ainda. Mas ele já está no segundo nível da mudança, que é criar objeções à mudança. Segundo nível da mudança. Quando ele começa a criar objeções, ele já permitiu que o pensamento, que a mente dele, por meio das experiências anteriores, sejam resgatados e crie então modelos mentais para criar essas objeções. Então ele acessa a memória e vai criando um mecanismo de objeções. De novo, é só justificativa. Porque a pessoa já entendeu que tem que mudar, já está no segundo nível da mudança. O terceiro nível da mudança é quando ele vai permitindo essa consolidação dessa nova possibilidade e começa a falar, até que não deve ser tão ruim. Estou pensando aqui com meus botões, realmente isso parece fazer sentido por causa disso e disso. Eu entendo que isso, quando o meu amigo fez, ou quando fulano realizou, ele conseguiu ter um resultado legal. Então começa um estudo mais profundo, que já não é mais objeção à mudança, já é uma aprovação à mudança. Terceiro nível da mudança, você começa a analisar e aprovar a mudança. E o quarto nível da mudança é, de fato, a devolutiva desse processo, que é você realmente assumir essa atitude de mudar.
Então, o método Mapas, no P do pensamento, trabalha a todo instante, a cada respiração dentro da mentoria, o entendimento de mudança. Por quê? Se eu disser para você que a partir de amanhã você tem que fazer 30 minutos de exercício por dia, todos os dias, 7 dias na semana, e eu provar para você que isso vai mudar a sua vida, vai mudar seu pensamento, vai melhorar seus relacionamentos, vai mudar tudo, com 30 minutos de exercício por dia, do jeito que a gente orienta no método Mapas, e eu provar para você que isso é importante, a partir daí você agora é responsável por esse conhecimento. Você não praticar esse conhecimento com você é falta de responsabilidade. Vou repetir a frase, hein? A partir do momento que você adquire um conhecimento e você fala, agora eu entendi, isso para mim faz sentido. Então você interioriza o conhecimento, mas não exterioriza a ação que o conhecimento propõe, tem alguma coisa de errado aí. Cadê a sua responsabilidade sobre aquilo que você conscientizou, mas não colocou na ação? Você está sendo um irresponsável com você. Então o método Mapas, a cada passo que a gente dá dentro da mentoria, vai provocando reflexões profundas sobre esse autoconhecimento e esse autocuidado. Então o pilar do pensamento ao longo do método Mapas acontece em todos os nossos encontros. Em especial acontece nos primeiros, porque eu dou toda essa leitura da nossa mente humana sobre alguns aspectos. Mas mudar hábitos não é fácil. Mudar hábitos não é algo confortável. Mudar hábitos requer que você primeiro se aproprie de um profundo conhecimento que justifique a mudança, porque aí você se torna mais responsável. A gente usa a palavra no processo da mentoria, que é afeto. O que é um afeto? Quando eu gosto de algo, quando eu tenho um afeto positivo por algo, é quando de fato aquela informação te afetou. Então não dá para a gente encontrar processos de mudança que sejam extraordinários. A gente precisa realmente se aprofundar naquele conhecimento, se apropriar daquele conhecimento, tomar consciência e falar, uau, eu não posso mais voltar para trás. Isso agora já está comigo. E se de verdade estou me conhecendo mais, estou tendo maior autocontrole, porque eu me amo de verdade, eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito. De novo, outra frase piegas, né? Aprenda a gostar daquilo que tem que ser feito e não espere que você vai fazer apenas aquilo que você gosta. Vou repetir a frase. Aprenda a gostar do que tem que ser feito e não espere que você vai fazer apenas aquilo que você gosta. A vida não é fazer só aquilo que a gente gosta. A vida vai ter altos e baixos. O exemplo que eu dei do dia que eu atropelei minha cachorra. Você tá maluco? Que sensação horrorosa. Que dor, né? Que sofrimento que gera. Aquela percepção da possível morte da cachorrinha. Você fica com uma angústia. Aliás, de novo, Viktor Frankl coloca pra gente essa tríade que a gente enfrenta ao longo da vida. Dor, sofrimento e a morte. Como administrar isso? Não é fácil, hein? Não é fácil. Só fazer um complemento sobre Viktor Frankl e essa circunstância de dar sentido à vida, só fazer um complemento. Existe um psicanalista mais moderno, que chama Norberto Kepp, ele coloca uma situação muito categórica sobre o sentido da vida, né? Dentro de uma visão mais espiritualista. Ele vai falar assim, olha só, você, na verdade, tem que aceitar o sentido da vida dentro desse contexto mais amplo da vida, que não é o contexto unicamente material, mas é o contexto de ordem mais divina, né? Mais do alto, do divino, do metafísico, do espiritual, enfim, entenda como você quiser, do jeito que você quiser, eu só estou falando o que esse autor fala, eu entendo que é uma linha interessante. Aceite o sentido da vida. E aí você tem que perguntar, de uma forma geral, qual é o sentido da vida? Servir.
Servir, na minha cabeça é servir, é estar disposto a amar incondicionalmente a todos. Olha que maluco, como se isso fosse fácil, né? Como se isso fosse fácil. Mas é isso, a gente fazer essa entrega, né? Ter todo esse cuidado conosco, para que nós estejamos bem de verdade, para que a gente possa então entregar o nosso melhor para o outro. É só isso, na minha cabeça o sentido da vida é esse. Aí é óbvio, né? Cada um vai interpretar de um jeito. E eu prefiro aceitar esse sentido da vida, como sugere esse psicanalista, né, trilógico, chama Norberto Kepp. Quem quiser pesquisa, olha, porque é um cara, é um brasileiro, é um cara completamente fora do seu tempo. Inclusive ele estudou 2 anos com Viktor Frankl, em Viena. É um cara incrível, é um cara que provoca a nossa reflexão a todo momento. Sugiro que vocês possam investigar mais sobre ele, tá bom? Bom, dando continuidade aqui ao nosso encontro, eu falei sobre os movimentos da mudança, que a mudança não é algo simples, que ela tem 4 fases. A primeira é a negação, a segunda são as objeções, a terceira é uma aceitação com estudo e a quarta é de fato você executar a mudança. Então mudar não é fácil. Algumas pessoas que passaram pelo método Mapas, eles verbalizaram a seguinte frase: não tem mais como viver sem o conhecimento do método Mapas. Eu pratico ele a cada respiração. É só analisar: movimento, alimento, pensamento, alegria e sono. Isso aqui é o nosso dia inteiro. A gente tem que estar pronto para executar o que tem que ser executado, fazer o que tem que ser feito, para que de fato nós estejamos nos cuidando com responsabilidade. Interessante, não é? Entendendo todo esse cenário, eu verbalizei algumas coisas importantes aqui para vocês e entre elas, fundamental de um processo como um todo, eu já disse isso em outras lives, tá bom? O que mais mata no mundo é a ignorância, correto? É a ignorância. Então, se eu tivesse que propor algo que nos liberte da ignorância, é o conhecimento, correto? Conhecimento. Então, no método Mapas, a gente se apropria de mergulhar profundamente no conhecimento desses 5 pilares, ok? Então, se a gente entender que o conhecimento... Vou para a lousa de novo. Hoje eu estou tipo professor, hein? Estou na lousinha aqui de novo. O conhecimento é o primeiro aspecto na qual a gente trabalha no método Mapas, tá bom? Eu vou colocar aqui C do conhecimento. Dá para vocês verem? Espero que dê para vocês verem. Então tem um C aqui. C do conhecimento. Beleza? Deixa eu ver se com azul fica melhor. Parece melhor com azul? Vou deixar azul. C do conhecimento. Então, fundamentalmente, o conhecimento é algo que liberta a gente da ignorância. A gente muitas das vezes está realizando situações, circunstâncias que a gente ouviu falar e nem sabe se de fato aquilo é uma verdade absoluta. Então, o conhecimento pode nos libertar. O método Mapas é todo apoiado no conhecimento sobre os 5 pilares do Mapas. Conhecimento profundo, tá bom? De muitos e muitos anos estudando os 5 pilares. Um segundo ponto, além do conhecimento, a gente diz que é a habilidade. A habilidade. O que é a habilidade? Saber das coisas, conhecimento. Saber das coisas não basta, precisa saber como realizar essas coisas. Então vamos voltar à situação, por exemplo, do exercício. Habilidade e conhecimento. Voltando à situação do exercício, saber que tem que fazer exercício é importante. Saber como fazer. E mais importante do que como fazer é por que você faz. Então entender o porquê você faz o exercício, cada qual exercício te apropria de uma condição de responsabilidade em fazê-lo. Beleza? Galera, vocês me perdoem que está invertido, né? Mas eu não consigo escrever ao contrário, eu tinha que ter invertido a câmera, não sei nem se eu consigo fazer isso. Nem vou tentar, que eu posso fazer bobagem, então vocês me desculpem. Conhecimento, habilidade e o último pilarzinho aqui desse triângulo, a gente vai dizer que é a
atitude. Deve estar invertido, vocês me desculpem, tá bom? Mas é a atitude que está escrito. Então, conhecimento fundamental. A habilidade é saber realizar aquilo que você conhece. E a atitude é querer realizar. É ter dentro de você o sentimento verdadeiro de querer realizar, de querer fazer. Da onde que sai, então, a atitude do indivíduo? A gente abre uma outra tríade. A atitude vai sair na seguinte circunstância, uma outra tríade. O primeiro ponto dessa tríade é o sentimento. A sua atitude, ela é movida pelaquilo que você sente a respeito daquilo que você tem que fazer. Então, o que eu sinto para aquilo que eu vou fazer? E o sentir volta para Viktor Frankl, volta para Norberto Kepp. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da sua vida? Ai, Vlad, mas propósito é uma coisa tão grande, é algo extraordinário. Para de pensar fantasiosamente. Calma aí. O sentido da vida está em cada respiração sua, meu amigo. O sentido da vida está em cada movimento que você realiza ao longo do dia. Olha como é simples de compreender. Na hora que você escolhe aquilo que você põe no prato, tem o sentido da sua vida. Porque ali está a sua saúde, ali está o seu bem-estar, ali está seu equilíbrio. Na hora que você vai fazer a sua meditação, sua oração, sei lá o que for, não é só ali que está o sentido da vida, ali é um momento. Mas em todos os momentos do seu dia haverá o sentido para a vida, em cada ação. Já disse para vocês há tempos atrás, agora na live, sobre o que é importante para você. O que é importante são ações que vão levar você a uma circunstância de prosperar. Então tudo que é muito importante é o que dá sentido à vida. Então não é o propósito da minha vida é salvar pessoas com atividade física. Cara, isso é um propósito mais amplo. Pô, que legal. Cara, mas a cada ação minha tem um propósito por trás. Tem um porquê por trás. E quando eu domino esses porquês, a minha vida fica mais leve, porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou sentindo faz sentido. Olha que legal, sentindo faz sentido, é óbvio. Tá bom? Depois do meu sentimento, vem o meu pensamento. Vou puxar ele para cá. Pensamento. Então, de novo, a minha atitude depende do que eu estou sentindo, depois passa pelo que eu penso sobre isso e termina de fato na minha ação. Ação. O que eu faço, aquilo que é visível aos seus olhos e aos dos demais, isso é ação. É ação. Nada disso, conhecimento, habilidade, nada disso é importante se isso não finda numa ação que faça sentido, uma ação que tenha propósito por trás. Nada disso, isso aqui é bobagem. A gente chama isso aqui conhecimento, habilidade, um monte de coisa que você vai acumulando na sua cabeça. Isso é uma obesidade intelectual. Eu vivo isso constantemente, não paro de estudar, parece maluco. Chama obesidade intelectual. O cara vai acumulando informação, para quê? Para quê? À medida que você não coloca essas informações para que seja de fato compartilhada, para que não seja de fato colocada para as demais pessoas ao longo da sua vida, é bobagem. É bobagem. Então, cuidado com excesso de conhecimento que não é compartilhado. Cuidado, chama obesidade intelectual. Toma muito cuidado. Eu sofro disso diariamente. Falo, nossa, que legal isso aqui que eu estou aprendendo. Nossa, que bacana. Nossa, como isso é legal. Porra, é para mim só isso? Qual é o sentido disso? Se isso se encerra em mim. Se tudo que eu aprendo se encerra em mim mesmo. Se tudo que eu estou fazendo se encerra em mim. É para o meu bem, é para a minha prosperidade, seja ela qual for, financeira, intelectual, sei lá qual. Se o que eu faço se encerra em mim, isso é egoísmo puro, né? Isso é loucura, é bobagem. É muito doido isso, mas é bobagem. Bom, de uma forma geral, o P do pensamento do método Mapas, ele explora com muita profundidade
técnicas que são estudadas por diversas linhas visionárias aí. Uma delas, que é muito legal que a gente fale aqui, que é uma linha da neurociência, que ela vai dizer assim, deixa eu apagar aqui a luzinha, ela vai dizer assim, presta atenção, os nossos pensamentos, eles precisam estar alocados corretamente dentro do nosso cérebro, os nossos pensamentos. A gente tem aproximadamente capacidade de escrever em torno de 200 a 300 palavras por minuto. Olha que loucura, hein? Falar 200, 300 palavras por minuto. Se eu tenho capacidade de falar, muito provavelmente eu tenho capacidade de pensar até mais do que isso por minuto. E dentro de uma linha da visão neurocientífica, as pessoas que têm mais sucesso, as pessoas que prosperam mais, eles têm uma proporção de palavras positivas maior do que palavras negativas na mente. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? É fácil de compreender. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, de psicologia positiva, porque eu não tenho capacidade de tecer nenhum comentário sobre isso, mas eu estou dizendo que a neurociência fala a respeito das pessoas que performam melhor na vida, com a saúde, com o trabalho, com o relacionamento, com tudo. Essas pessoas que têm uma melhor performance, nessas condições que eu disse, são pessoas que alimentam uma proporção de mais palavras positivas na mente e no vocabulário do que palavras negativas. E olha que interessante. Quando você está com um pensamento junto de palavras negativas, essas palavras negativas te levam para um lugar do cérebro, que é conhecido como amígdala cerebral. Eu vou falar de forma generalista, de não forma profunda, mas só para a gente compreender. À medida que eu tenho pensamentos negativos, medo, rancor, ódio, raiva, mágoa, eu fico mais tempo com as minhas ações mentais nessa região aqui, na amígdala. Então, medo, ódio, rancor, mágoa, enfim, eu fico mais tempo na amígdala. Quando o meu cérebro joga mais movimentos cerebrais naquela região, ele dificulta que as coisas aconteçam numa outra área no cérebro, que é essa área da frente do cérebro, que a gente chama de lóbulo pré-frontal. Então, nessa área do cérebro, lóbulo pré-frontal, o Vlad criou uma circunstância, o Vlad, tá bom? Ele deu o nome de área VIP do cérebro, VIP em português, tá bom? VIP em português, V-I-P-E. Essa área do lobo pré-frontal é uma área de mais inteligência, é uma área que a gente consegue atuar com ela de forma mais controlada, é onde você de fato acessa outra área da memória, busca informação, traz para cá e põe no modo de análise e depois execução. Então essa área VIP é onde a gente visualiza as coisas. Visualizar não quer dizer só ver, tá bom? Visualizar é tomar contato com isso. Área VIP. O I é quando eu interpreto isso que eu estou tendo contato, que eu estou visualizando. É o I, tá bom? O P, eu entendo que é a área do planejamento. Eu vi algo, tomei ciência daquilo, interpreto, faço a minha análise com relação às minhas experiências anteriores, eu vou lá na área da minha memória, faço relações, e aí eu entendo então que aquilo para mim possa ser importante, eu vou fazer um planejamento executivo para aquilo que eu busquei, que eu adquiri de informação. Um planejamento para, no final das contas, pôr na execução. Então, visão, interpretação, planejamento e execução. Tudo bem? A execução, voltando à tríade anterior, é a ação.
É a fase final daquele triângulo do sentir, pensar e agir. Sentir, pensar e agir. Essa tríade é a atitude. Essa atitude é um dos 3 pilares do conhecimento, da habilidade, da atitude. Então percebe que são teorias que conversam separadamente sobre a mesma coisa, tá bom? O Vlad, para tentar deixar mais didática as coisas, ele entende que o lobo pré-frontal, essa área da frente do cérebro, é a área VIP, da visão, interpretação, planejamento e execução. Porém, quando eu tenho mais pensamentos negativos, eu estou menos apto a utilizar essa área do cérebro. Não está acontecendo os pensamentos na área intelectualizada do cérebro, da área um pouco mais inteligente do cérebro. Você está na área mais reativa do cérebro, porque quem tem ódio é mais reativo, quem tem medo é mais reativo, quem tem rancor, mágoa é mais reativo. E olha que interessante, pesquisas recentes, olha que legal, os caras conseguiram analisar que indivíduos que não perdoam são indivíduos que estão muito mais tempo nessa área do cérebro, porque ele tem mágoas, não é? Eventualmente ele tem raiva da pessoa que magoou ele, eventualmente ele tem ódio dessa pessoa, não é? Então pessoas que não perdoam têm maior chance de ter diversos problemas de doenças de característica metabólica, porque quando você está nessa área do cérebro, do medo, do rancor, do ódio, da mágoa, enfim, a área da reatividade do cérebro, você está liberando hormônios para você ir para a luta ou para você fugir da situação. Então te deixa mais reativo e esse processo reativo libera hormônios para essa ação. E um dos hormônios é o cortisol, o outro é a adrenalina, e esses caras vão modulando o desenvolvimento das doenças metabólicas. E outras tantas doenças, porque neste ambiente que se cria, mais reativo que o cérebro está, você provoca a liberação de um monte de hormônio que vai te atrapalhar. Não é muito maluco isso? É muito maluco, não é? Então, essa é uma parte que a neurociência explica pra gente, a gente tem que ter ciência disso. A gente explica isso com muito detalhe ao longo do método Mapas. A gente usa isso tudo para explicar várias coisas que acontecem ao longo do processo do método. É muito profundo e muito interessante, porque olha só, para a gente finalizar aqui hoje, tá bom? Vou trazer só mais uma informação, que são tantas. Eu fiz uma lista de anotações aqui, não estou nem usando as anotações, está vindo aqui, eu estou falando. Só para a gente finalizar. Um dos grupos científicos que mais investe grana nesse entendimento cerebral são os militares. São os militares. Então, para analisar qual é o investimento que os militares americanos fazem para aumentar a performance dos seus soldados, para melhorar os tipos de equipamentos, para melhorar, enfim, tudo, né? Eles investem muita grana. E os Mariners, que são o grupo da elite dos soldados americanos, né, os SEALs, eles são a elite, né, da marinha americana, os Mariners. E esses caras recebem um treinamento bruto, né, um treinamento realmente pesado. E os neurocientistas que estudaram os Mariners entenderam 4 situações básicas para melhorar a performance dos Mariners. Vamos ver se eu lembro das 4. A primeira, que você tenha mais palavras positivas permeando o seu cérebro do que palavras negativas. Então, palavras positivas, pensamentos positivos. Por quê? Meio que óbvio, né? Já fica claro aqui. Então, os Mariners entenderam que realmente manter o cérebro na área VIP, com as palavras positivas, faz mais sentido para que ele fique mais atento para a execução da tarefa. Beleza? Segundo pilar que os Mariners identificaram, muito óbvio, step by step, passo a passo, fragmenta a sua análise da meta que você definiu naquela missão que você tem que cumprir. Passo a passo, pequenas metas, só o próximo passo.
No caso de um corredor, por exemplo, vai correr uma maratona, só mais 1 quilômetro. O cara tem que correr 42 quilômetros na maratona, tá? E mais alguns metros. Só mais 1 quilômetro. Só mais 1 quilômetro. Porque se ele pensa na missão por completo, a mente dele devaneia, a mente dele se perde. Eu tenho que pensar só no próximo passo, não é? Só no próximo passo. Então, primeiro, pensamentos positivos. Segundo, step by step, passo a passo, metas pequenas, pequenas metas, fragmente as suas metas. Ah, eu quero ir comprar uma casa maravilhosa que custa R$1 milhão. Ok. Como é que você vai chegar lá? Você tem que pensar no primeiro R$1.000, depois nos primeiros R$10.000, depois nos primeiros R$100.000, para então você chegar no primeiro 1 milhão e comprar a casa desejosa. Então percebe que você começa a pensar no primeiro 1.000 para chegar talvez no 1 milhão? É isso aí, beleza? Ao longo do dia, a mesma coisa. Ah, eu tenho que limpar a casa toda. Calma. Pensa naquele primeiro cômodo, pensa naquela primeira parte do primeiro cômodo. Ah, eu tenho que fazer um treino com o meu personal de 1 hora. Calma, chega lá e faz o primeiro minuto, o segundo minuto, e daqui a pouco deu 60 minutos, você nem viu, acabou a sua aula. Beleza? Então, step by step. Terceiro pilar dos Mariners, respiração controlada. Ó, não vai dar nem tempo, eu quero encerrar a live aqui no horário, não vai dar nem tempo de falar de meditação, do mindfulness, que a gente também aprende no método MAN, não vai dar nem tempo, mas vamos deixar aqui para a gente, numa outra discussão, falar sobre isso. Então, respiração controlada, os Mariners aprendem a controlar a respiração. A respiração controlada traz para ele maior controle mental dos pensamentos positivos, do step by step, passo a passo. Respiração controlada. E o terceiro, tão importante pilar do processo, imagiamento. Imaginar, fazer o treinamento mental antes de iniciar as tarefas. Vou dar um exemplo. Amanhã eu tenho que fazer isso. Você faz esse imagiamento um dia antes. Vai dormir com esse imagiamento. De preferência com imagiamento, as coisas dando certo, com pensamentos positivos. Faz esse imagiamento criando um caminho executivo positivo. Mas se acontecer algum contratempo, você possa prever esse contratempo, que você crie um plano de solução do contratempo. Olha como isso é incrível e óbvio. Se eu deixo o meu cérebro na área VIP do cérebro, eu mantenho meu cérebro na área VIP, eu deixo meu cérebro na área mais inteligente e executiva dele. Então fazer o imagiamento, fazer a visualização antecipada, cria um mecanismo mais inteligente para você então de fato executá-la no outro dia ou quando você for executá-la. É a mesma coisa pensar numa aula, estou dando uma aula aqui para vocês, ou uma live, sei lá como é que vocês vão chamar isso. Nessa minha entrega, eu fiz o imagiamento, cara, eu quero colocar uma lousa, eu vou levar as informações na lousa, eu vou deixar a TV ligada, eu vou acender a luz lá de trás, eu posso apagar a luz também, vou acender a luz que eu acho que fica mais legal. Eu tenho aqui o box trans, né, que é a iluminação jogando uma luz de cada lado, eu não posso jogar de frente senão reflete. Tudo isso é um imagiamento que eu fiz antecipadamente. É muito importante que você então organize o seu dia, as suas ações ao longo do dia com esse imagiamento antecipado. É só olhar um ator de teatro, o que o cara faz? Ele faz o ensaio, e muitas vezes para uma única apresentação o cara ensaia 1 ano. Isso é o imagiamento, é repetir as ações ao longo do processo dentro da sua cabeça para que ela se torne excelente, para que você alcance de fato o nível de excelência naquilo que você realiza. Então imagina a gente pegar todo esse poder de conhecimento. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu não consegui esgotar, mas o P do método Mapas, o P do pensamento, a gente se debruça, mergulha profundamente sobre todo esse conhecimento. Seja ele hora da psicologia com respeito e o devida distância, porque eu não sou profissional da psicologia. Hora da neurociência. Ora, um pouco da visão espiritualista da coisa. E muito importante, o P do pensamento do método Mapas é atribuir conhecimento e responsabilidade ou autorresponsabilidade ao indivíduo que está participando do método. Porque de verdade,
À medida que você adquire tamanho conhecimento sobre como se cuidar, não tem como você não ser mais responsável por você. E o que a gente gosta de afirmar no processo do método Mapas como um todo é autoconhecimento, autocuidado, autocontrole, porque no final das contas o que mais importa pra gente é o auto-amor, é você se cuidar de verdade, tá bom? Pessoal, espero ter conseguido trazer para vocês um pouquinho da visão do P do método Mapas. Desejo para vocês um ótimo fim de dia aí, um grande beijo para vocês, um forte abraço e nos vemos na semana que vem para a gente falar do A, da alegria. Vocês vão ter uma surpresa incrível que está por trás do A da alegria. A da alegria, na verdade, é o nosso amor pela vida, pelas pessoas, pela gente. O A da alegria é a nossa alma. O A da alegria é as amizades. Uma grande pesquisa que foi publicada recentemente. O que mais mantém as pessoas vivas, as pessoas mais longevas no planeta Terra, é esse pilar. Vocês acreditam? Todos os outros são importantes. Movimento, alimento, pensamento, sono é importante. Mas o A da alegria é o que parece ter maior correlação com longevidade. Não percam a nossa próxima live, que vai ser na semana que vem, tá bom? Falando do pilar do A da alegria. Beleza, pessoal? Grande beijo, um forte abraço, amo todos vocês, nos vemos mais à frente. Valeu, tchau, tchau, valeu, boa noite, tchau, valeu.